Paz e graça, mais uma vez é um prazer muito grande tê-lo aqui. Fala para vocês, vosso amado de sempre, Daniel Caiundo Oficial. Bem, digamos que é um prazer muito grande porque você e eu estamos vivos, isso tudo porque o Senhor tem sido misericordioso para consigo e para comigo. Bem, praticamente nós estamos aqui com o nosso amado líder Emanuel. Bem, vamos falar de um assunto muito preocupante no ministério, principalmente nós sabemos muito bem que a vida espiritual é necessário com que haja um crescimento estável. Sem o crescimento, dificilmente vamos atingir um patamar que Deus requer de nós. Razão pelo qual que muitos, por causa disso, não têm se esquecido e a sua vida espiritual tem se desmoronado. Então, razão pelo qual urge-nos a necessidade de hoje falarmos a respeito por que os jovens estão deixando o ministério. Esse é o tema de hoje. Então, praticamente fique ligado, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Então, nos acompanhe independentemente do local que você se encontra, tanto no ônibus, tanto em sua casa, tanto na viagem. Então, simplesmente presta atenção a respeito desse tema. Então, mais uma vez, líder Manuel, seja bem-vindo. Amém. Então, amém. Numa nota introdutória, por que os jovens estão deixando o ministério muito cedo? Amém. Paz e graça, amados no Senhor Jesus. É uma honra sempre estar aqui com o meu líder Daniel. Na verdade, estamos aqui a começar a tratar de um assunto importante, né? Porque na geração atual estamos a ver mais apostasia do que na geração anterior. Então, existem na verdade vários motivos que estão a fazer os jovens homens alargarem o ministério. Mas tal como me foi exposta aqui uma questão, eu queria dizer que na verdade os motivos são muitos, mas eu queria mencionar, por exemplo, temos a questão das amizades excessivas. As amizades excessivas também está dentro dos motivos pelos quais as pessoas têm largado o ministério. Existem vários outros motivos, mas falar das amizades, por que eu quero priorizar as amizades? Porque tem sido por causa das influências dos amigos que nós conhecemos outras e muitas outras coisas que na verdade nos têm levado a abandonar o ministério. Tem outras coisas que ao decorrer do vídeo, se o Senhor nos permitir e o tempo nos aceitar, então vamos detalhando. Amém. Bem, praticamente estudos feitos dizem que 80% da juventude que segue a Deus, ou alguns que decidiram regressar, alegam categoricamente que ainda são jovens demais e ainda o ministério é muito grande, e razão pelo qual que muitos deles desistem, porque ainda são jovens. Nós sabemos muito bem que o jovem é naquela faixa etária que ainda gosta de brincar, enfim. Será que essa é uma das razões, essa razão é justificável? Amém. No seio dos jovens, da juventude, essa questão aqui também está dentro. Recentemente ouvi uma história vinda do líder Daniel, de um jovem que, estando em África, ele servia a Deus com muito zelo, mas certa vez decidiu então fazer uma viagem para a Europa, aonde pela primeira vez visitou uma igreja, e que quando chegou naquela igreja encontrou apenas velhos. Então, no final do culto, um dos anciãos lhe disse que ele fez uma pergunta do porquê que ele esteve naquele lugar, e ele dizia que ele vinha para adorar a Deus. Então esse ancião disse para ele: olha, aqui é impossível você encontrar jovem, porque para os jovens ainda é cedo para trabalhar ou para adorar ao Senhor. Eles ainda precisam na verdade trabalhar, construir suas casas, seus lares, para então depois adorar. Em outras palavras, está dizendo assim, para Deus tem que se dar a adoração de um velho, ou seja, Deus só precisa da adoração de um velho. Então, queria dizer-lhe de Daniel que isso aqui também está dentro, essa questão de que só se adora a Deus depois da velhice. E muitos jovens, infelizmente, caíram mesmo nessa falsidade, nessa mentira, e infelizmente largaram a vida cristã. Amém. Realmente é um assunto delicado mesmo falar a respeito da juventude dentro do cristianismo.
Bem, praticamente nós sabemos muito bem que falar de jovem, estamos a falar daquela pessoa que está na fase de atingir a idade adulta. Bem, então de uma forma assim mais ampla, mais escriturística, como podemos descrever o jovem cristão? Amém. Glórias a Deus por essa questão importante. Nessa altura eu percebo que nós estamos a falar das características, né, de um jovem cristão, ou seja, quais são as características que um jovem cristão tem de ter ou que identificam um jovem cristão. Falar disso, eu queria começar por dizer que o primeiro sinal de que alguém recebeu ou de que alguém é cristão é a recepção do Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é o primeiro sinal na vida daquele que é cristão. Mas eu queria dizer que tudo isso é provado por meio das obras, por meio das palavras e principalmente por meio das obras. Eu queria dizer assim, o nosso estilo de vida é a verdadeira identificação de quem nós somos. Então, o verdadeiro cristão ele é reconhecido através das suas obras, através do que ele faz. Logo, o jovem cristão é aquele que segue a palavra de Deus. E estamos a falar o quê? É aquele que abandona a prostituição, é aquele que abandona o pecado, é aquele que renunciou à sua vida e então esse segue os princípios da Bíblia. Em suma, quero dizer assim, quer reconhecer um jovem cristão? Conheça a Bíblia primeiro, porque quando você conhecer a Bíblia, então será fácil você fazer uma análise entre os frutos dele e os frutos da Bíblia, ou os mandamentos da Bíblia. Se conjugar, então esse aqui é um jovem cristão. Amém. Bem, realmente tem um caso de gênero que acontecera de um jovem, por questão de ética, não vou mencionar a igreja, mas o jovem é alguém que, isso foi 2 anos atrás, e há 2 anos atrás, está certo, ele era sapateiro, mas também bebia, só que levantou-se e entregou-se para uma igreja, e ele foi adorando. Depois foi o momento de batismo, foi batizado. Depois de uma semana ele voltou novamente ao álcool e foi reclamar para o pastor que o batizou, dizendo que me tira o batismo. Então, esse jovem, como o irmão Manuel descreve, o que esteve na base deste jovem voltar novamente ao hábito passado? Amém, glórias a Deus. Dizia alguém que quando eu fui batizado, pensei que o meu velho homem foi afogado, mas infelizmente ele sabia nadar. Isso significa, amados no Senhor, que o simples facto de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, nascermos de novo, não significa que o nosso velho homem está completamente morto. Ele ainda vive, só que não vive em nós. Ele não vive em nós, mas ele anda cada vez mais atrás de nós. Então, eu não posso de uma maneira absoluta dizer qual foi o motivo pelo qual esse jovem voltou, mas eu admito a possibilidade, né, de ele outra vez se encontrar com o velho homem, ou então outra vez ser atacado, ser apanhado pelo velho homem, então regressou para o mundo. Então, é um jovem que outrora tinha sido cristão, mas que largou a vida cristã, e essa possibilidade, né, é muito notória, essa aqui é muito real. Então, no caso desse jovem, eu queria descrever da seguinte forma: não é alguma coisa boa, correta que ele fez, né, é alguma coisa ruim, mas é algo que acontece com muita gente e já aconteceu com muita gente. Então, eu acredito que é basicamente isso. Bem, tá tudo bem. Bem, no meu entender, será que esse jovem, porque nós estamos aqui a falar da juventude, por que os jovens estão a deixar o cristianismo com muita facilidade, se entregam depois, eles regressam? Bem, será que não está na base que ele era neófito depois? Sendo neófito, porque nós sabemos muito bem que a pessoa tem que ir às águas quando entendeu a palavra de Deus, pois nós não podemos simplesmente batizar para enchermos a igreja, pois estamos diante de um erro muito grande. A batizar só para os membros, não, temos que batizar aquele que crê. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. A primeira condição tem que crer, tem que estar lúcido daquilo que ele está fazendo. Bem, será que líder Manuel, o que está na base nisso, não é que ainda era neófito? Glória a Deus.
Na verdade, sim, eu digo isso porque há muita gente que talvez nunca percebeu o porquê que Jesus Cristo tinha que ser batizado com 30 anos de idade. Mas eu queria dizer que não é porque a idade de 30 ou os anos 30 é a única idade no qual devemos ser batizados. Mas Jesus estava querendo ensinar que não se pode batizar uma criança. E quando se trata de criança, não é só de idade. Há crianças, né, também de maturidade. Pessoas que não têm maturidade, essas também são crianças. Mas uma coisa interessante é que a Bíblia vai dizer que tão logo Jesus foi batizado, ele foi pelo Espírito, né, conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma pergunta interessante é, por que Jesus não foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado antes dele ser batizado? Por que tinha que ser logo depois do batismo? Eu queria dizer assim, o batismo é um símbolo que diante de Deus revela uma aceitação ou confissão. Quem é batizado, então, fez uma confissão pública, né, de que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo. Logo, Satanás vê isso. Quando Satanás vê isso, então ele fica irado. E ele se levanta de uma forma mais forte, mais terrível, né, de maneiras que a tentação dele para a tua vida, ele não virá sem força, virá com muita força. Então é dali que não se pode batizar pessoas neófitas. Quando se batiza pessoas neófitas, estamos a falar daqueles que foi batizado sem entendimento, sem primeiramente ter passado uma doutrina, foi simplesmente batizado para ter que ser mais um, né, que completa o que faz encher a igreja. Então, acredito, líder Daniel, a possibilidade de ser uma pessoa também neófita, né, porque se tão logo foi batizado e voltou, né, então logo entrou na igreja, foi batizado e depois de ser batizado, então voltou para o mundo. Eu diria assim, em parte é um erro também dessa liderança, é um erro desse pastor, né? Porque ser batizado, depois da pessoa ser batizado, ele é sujeito a passar por um ataque espiritual muito grande. Então, se ele for neófito, sem entendimento, com certeza essa pessoa, né, poderá não suportar esses ataques. Bem, tem uma passagem no livro de Eclesiastes. Como podemos relacionar essa passagem com a juventude atual? Bem, praticamente a Bíblia claramente diz que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E é mesmo essa mocidade que, em alguma das vezes, tem se esquecido de Deus. Como relacionar com os jovens que estão se esquecendo, estão retornando ao mundanismo? Amém. Talvez, mais do que, né, dizer sobre a relação, eu aconselharia aos jovens, pois é um assunto sério e importante, é uma chamada de atenção muito grande, porque aquele que fala para lembrar-se do Senhor nessa fase da juventude, tinha sido alguém que quando era jovem então tinha abandonado o Senhor, só que depois que ele se tornou velho, é quando ele lembrou que afinal deveria trabalhar para o Senhor, né? Contrário do que muitos dizem que enquanto sou jovem, preciso ainda gozar, fazer para mim, para que quando eu se tornar velho, então, eu sirva ao Senhor. Só que aquele que outrora tinha sido jovem, depois se tornou velho. Ele fala que afinal seria melhor se trabalhasse para o Senhor enquanto jovem. Para essa geração atual, para a juventude atual, o conselho que se dá é o seguinte: meus amados, não haverá tempo para trabalhar para o Senhor depois da juventude. Então importa, enquanto jovem, trabalhar para o Senhor. Por quê? Porque o jovem tem força. O jovem é que tem o necessário para trabalhar. Deus, no reino de Deus, né, Deus precisa de jovens, porque a Bíblia fala que vós jovens sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, vocês venceram o maligno. Então, jovem, né, é muito fundamental lembrar-se do teu Criador nessa fase, não é depois, nessa fase. A Bíblia fala que buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar-o enquanto Ele está perto. Mas para isso é preciso força, e você, jovem, que tem força. Amém. Bem, nós agradecemos mesmo pela participação sua, nossa, e estamos 100% agradecidos porque você nos acompanhou e, acima de tudo, nunca se esqueça de se inscrever nesse canal e procura sempre atar o teu relacionamento com Deus, busca Deus em verdade e em espírito. Essa fase etária da juventude, eu sei que é uma fase etária difícil, onde você quer descurtir, mas não faça isso. Você foi chamado para levar a obra de Deus seriamente, então, acima de tudo, busque a Deus, entenda que Deus é o princípio e o fim. Que Deus abençoe mais uma vez.